tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a autorreflexão de 5 horas, dentro da autoconscienciometria. Essa é a técnica da consciência ilustre se dispor a recolher-se em holopensene tranquilo, desligar-se do mundo exterior, sem quaisquer anotações, e refletir profundamente sobre os temas mais relevantes e prioritários do momento evolutivo e da reciclagem existencial durante 5 horas consecutivas. Agora, nós falamos sobre a autorreflexão prolongada, a autorreflexão racional demorada, a autorreflexão silenciosa, a reflexão autocrítica demorada, a autorreflexão lógica periódica, a reflexão pessoal sem anotações, a imersão refletida ou refletiva prolongada, o período da revisão das ideias, as reavaliações pessoais, o poder das neo-ideias libertárias, a reflexão pessoal do fim de semana. Agora, aí nós falamos, tem muita coisa, tem mais de 20 linhas aqui, na fatologia. A gente fala o inventário do emprego da bússola intraconsciencial, as possíveis correções de rota necessárias na atualidade, o autodiscernimento da bússola intraconsciencial, a abertura intraconsciencial para o complexo. Falamos também aqui na argumentologia sobre a experimentologia, a ideia da intrafisicologia, por exemplo, na ordem funcional, 10 observações técnicas para a autorreflexão de 5 horas. É a primeira vez que nós publicamos alguma coisa nesse sentido. Eu já falei nisso, mas nunca escrevi. A autorreflexão de 5 horas é um instrumento técnico, interativo, eficaz e indispensável para a consciência ilustre expandir as conquistas intraconscienciais em todas as direções evolutivas. Você cogitou alguma vez se dedicar a algum tipo de reflexão mais duradoura? Você admite extrair algum benefício pessoal de tal técnica? Nós temos aqui algumas perguntas, mas antes eu quero dizer que esse aí é o verbete 1076, 4 páginas, 42 logias e 11 máximos. A Rosa ainda não chegou, mas é mais ou menos isso aí com você? É. Ah, foi? Então tá. Agora, pergunta aqui. Às vezes, quando recebo pedido de TENEPS para entregar a outro tenepsista, recebo banho de energia que imediatamente exteriorizo para a pessoa para a qual foi feito o pedido de assistência. Acho que estou sendo a intermediária nos primeiros socorros assistenciais. O que pode estar ocorrendo de fato? Pode ser isso mesmo. Vamos em frente, isso é bom, tem assistência. Você poderia explicar o porquê da meditação holofilosófica e sinonimologia? Até que ponto tem relação com a meditação praticada há milênios? Não. Meditação, ou seja, o ato de medir a estação, como diz o povo, isso é coisa antiga, isso vem desde a antiguidade. Agora, essa meditação holofilosófica é a reflexão visando o universalismo, a condição ampla, saindo do egoísmo da pessoa. Então, por exemplo, toda meditação que tem por aí, quase sempre é para a pessoa se melhorar. Então, a meditação transcendental é para isso e tal. A pessoa pensa muito nela mesma. Aqui não, o processo é pensar nos outros. Como pode uma pessoa saber se fez um curso intermissivo? Em base tangível, quais são os sinais disso? E nesse caso, como ela poderia conhecer as prioridades que ela traçou para a sua proex? Olha, sempre que me pergunta nisso, eu peço primeiro para a pessoa ler nos 700 experimentos como é que é. Lá tem um experimento que mostra os dados sobre o processo de quem fez ou não o curso intermissivo. Olha lá e vê. Agora, ó, de modo geral, a grosso modo, a gente pode perguntar o seguinte: você chegou à conscienciologia e você admitiu assim 50% de tudo que você escuta a gente falar? Se isso acontecer, é por causa do curso intermissivo. Quem não fez curso intermissivo vai sempre colocar um porém, um mais, todavia, contudo, e sempre vai fazer restrição. Agora, com 50%, essa restrição já diminuiu muito.
O que o senhor pensa sobre o exemplarismo positivo de personalidade influente no Grupo Karma sinalizar a programação existencial de um dos membros? Olha, isso acontece nas melhores famílias o tempo todo e vai ser sempre assim. A hierarquia evolutiva permite ou indica que aquele que está mais na frente tem que ajudar o que está atrás. E tudo começa pelo exemplo dos atos da pessoa. De modo que isso é normal. Pode se preparar, tem muito mais coisa pela frente. Eu quero dizer para vocês que no dia 13 a 15 de fevereiro, agora próximo, nós vamos ter aí o curso da Consciência chamado Tenepsista Cobaia, do Conscienciograma. Então veja, isso é uma boa. Acho que é a primeira vez que vai fazer isso para valer. Tenepsista Cobaia, homem ou mulher. Tá certo? Agora, tem 40 vagas, no auditório do CEEC, de sexta a domingo, às 19 horas da noite. Termina no domingo às 5 horas da tarde. O valor é 180, 3 para 7, 60. Maiores informações, você já sabe onde é que procurar. Valdo, só queria falar que nesse curso a gente vai trabalhar com aquele inventário da TENEPS que você trouxe durante o curso. São 41 perguntas e a gente vai estar trabalhando para ajudar a aprofundar a qualificação da assistência. Gente, eu estou aqui, a Folha de São Paulo de ontem, dia 7 de janeiro. B8, dinheiro, quinto homem mais rico da Alemanha, suicida após perder 1 bilhão com crise. Isso aí está na primeira página também. O homem é Adolfo Merkel, 74 anos, era o quinto homem mais rico do país. E o dono de mais de 9 bilhões de dólares. Ele era a 94ª maior fortuna do mundo, segundo a Forbes. Agora, ele ficou impotente para agir, porque em todas as firmas que estão dando aqui a relação, ele não dava para segurar. Já tinha prejuízo de 30 bilhões. E ele emprega 100 mil pessoas. Agora, há poucos dias, um outro investidor francês, Thierry de la Villeboucher, se esfaqueou no seu escritório em New York. Agora, ele chamava esse nosso amigo já alguns dias anterior de bilionário de bolsos vazios. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte: isso aqui mostra que a pessoa é miserê. Então você veja, há miserês que são bilionários. Ele não soube segurar a barra. Agora, o problema todo não é só a loucura de estar lá no píncaro e o negócio vir abaixo, não. O processo aí é vaidade, orgulho, egoísmo. É muito difícil segurar. De modo que vão pensar positivo em favor desse homem do francês, para ele ser bem socorrido. Mas ele deve ser socorrido, porque é muita gente que está dependendo dele. Muita gente vai chorar as mágoas por causa da morte, do suicídio dele. Ele se atirou na frente de um trem. Agora, na crise de 29, sabe, há 80 anos, o que acontecia mais era a pessoa se atirar num andar alto e esborrachar lá embaixo. Agora não, está tendo alterações. Um se esfaqueou, o outro se atirou no trem. Quer dizer, houve uma diversificação do suicídio em 80 anos devido ao dinheiro. Agora, outra coisa que eu quero falar para vocês. Eu estou aqui com o total do tertuliário de dezembro de 2008. Nós tivemos 6 dias um pouco abaixo de 100, mas a média do mês todo foi 123 pessoas por dia. Isso é um recorde. Agora, o que se passa? Em 2007, a média foi 87 pessoas. Se comparar com dezembro, houve um aumento, depois do tertuliário, de 33% na frequência aqui de vocês. Dos tertulianos ao vivo. Entende? De visu, testemunha presencial. Agora, gente, eu queria falar uma coisa para vocês, hoje, aproveitando aqui. Você sabe, eu recebo muitas mensagens psicografadas o tempo todo, junto com a opção de coisa, o povo manda. A maioria, a gente poderia falar que é um lixo mental total para quem é veterano e conhece essas coisas. Agora, sempre eles mandam com uma maior boa vontade, uma maior boa intenção, escrevendo até bonito. Alguns têm um trabalho enorme, encapa aquilo tudo, coloca plástico, depois de digitar as coisas todas e manda. Agora, nesse caso aqui, é uma mensagem maior,
que faz observações a meu respeito, a favor e contra, fazendo heterocríticas. Agora, se já fiz heterocrítica, eu quero agradecer muito a boa vontade, não mereço tanta observação, não vou falar o nome de quem, mas a pessoa vai saber pelas coisas que eu vou falar. Eu também, então, vou fazer as minhas. Depois do agradecimento, eu vou fazer as heterocríticas para liquidar com esse assunto, que essa aqui é uma das piores que eu já recebi nesses últimos anos. De modo que eu respondo também com a mesma moeda. Busquemos o discernimento. Então, o que a gente vê aqui? É uma mensagem psicografada, sem nome. Então, é igual carta anônima. No século XIX, Allan Kardec já tinha falado sobre os espíritos pseudo-sábios. Se essa pessoa que recebeu o psicólogo aqui, ele não tem autocrítica, então ele também tem autocorrupção. Essa autocorrupção leva para o autoassédio. O autoassédio, então, vem esses assediadores de alto coturno, alto nível. De modo que, veja, uma mensagem que não tem nome, que é anônima, a gente não perde tempo com isso. Agora, veja, esse médium não entende nada disso. Com toda a parafernália bem arrumada de tudo que ele está apresentando, é uma pena. De modo que eu digo para esse meu amigo o seguinte: isso tudo é mistificação, fraude, farsa, tolice infantil. A consciência é um pseudo-sábio. O psicólogo, no caso, você, é primário. Está falando aí nas mensagens, Cristo, Deus, misticismo, isso tudo é guia cego. Eu já expliquei isso tudo. A religião mexe com guia cego. Então, para mandar uma mensagem para mim, não adianta estar falando em Deus, J. Cristo. Eu não colo nisso aí, faz mais de 60 anos que eu já deixei isso para trás. Agora veja, falando na última vida na Terra da pessoa, ele está se colocando aqui como se fosse maior do que consciência livre. Aqui a psicografia. Então isso é loucura. Isso não existe por aqui. Outra coisa, uma pessoa não precisa de ser consciência livre para ela ficar já no anonimato. Nunca uma pessoa vai dar uma mensagem e falar: eu sou isso, sou aquilo, sei fazer projeção, saio, conheço o mundo, conheço isso, conheço o futuro. A mensagem é toda essa. Isso é tolice, isso aí é megalomania do médium que atrai megalomania da consciência que está sendo pesquisando aí. Quem mandou falou que já fez curso do Instituto, uma opção de coisa, está falando nos negócios do Instituto. Outra coisa que eu quero dizer para você: o Instituto não tem serenões, está cheio de gente doente. Nós estamos aqui para melhorar. Quem é que é aqui que não é doente? Todo mundo é. Agora, nós queremos melhorar o processo da consciencialidade. De modo que não adianta fazer uma parafernália toda bonita, expressão das coisas, apresentação, uma linguagem linda, o processo da eloquência, da retórica e, entende, o processo da oratória. Isso tudo é bobagem para fazer isso aí. De modo que mais? Se apresenta na condição de consciência livre. É farsa total, burra, de menino. Outra coisa, é necessário estudar, companheiro, vamos estudar mais, dar um jeito nisso. Palavras bonitas não enchem dente, quer dizer, não dão hiperacuidade, não resolve. É necessário racionalidade e lógica. Entre nós conscientes não há serenão diretamente com a gente. Outra coisa, ele não vai se comunicar falando que eu sou isso, que sou aquilo, que é isso. Qualquer um de nós aqui sabe, já não tem mais essa velheidade, orgulho, vaidade, burrice. Isso é pré-maternal, já está tudo superado. De modo que essa pessoa não tem experiência nenhuma do processo de psicografia e nem leu também. É bom ler os livros dos médiuns, lá de Allan Kardec, está falando essas coisas, porque a pessoa disse que veio de lá, né? Agora, outra coisa também. EV. O EV, eu uso isso há várias vidas. Não tem nada que ver com o espiritismo, nem com as coisas que você andou falando aqui. Outra coisa. Meu trabalho, projeciologia e conscienciologia, tem nada que ver com o nosso lar de André Luiz. Eu recebi também livro do André Luiz, tem nada a ver com isso. É tudo mais na frente, lá na frente. Já não tem mais nada de misticismo, de religião, essa bobajada toda que está aí de religião. Outra coisa, eu já falei várias vezes, quero lembrar para você, porque ele falou que eu vivi na mesma época de Allan Kardec, agora, do século XIX. Eu quero dizer para você que realmente eu vivi, só que tem que era consciente. Eu me lembro desde pequeno que eu era o Zéfiro, que era um espírito familiar de Allan Kardec. Eu já falei isso aqui várias vezes. De modo que, por isso que é bom a gente ter retrocognição. A pessoa pode inventar o diabo a respeito da gente, como é que vai?
Você morre de rir disso. 200 barrigadas de riso para isso. Quer dizer, bobagem, tolice, infantilidade. De modo que não percamos tempo com a ideia de Deus. Pensemos na TENEPS, na dispersidade, no complexo. É coisa imediata que nós precisamos. O que a gente está pensando além da consciência? Se nós às vezes não conseguimos nem ser desperto aqui, que bobagem é essa? Vamos ser prático, objetivo. De modo que aquele meu negócio, os 2 pés sobre a rocha, o mental soma no cosmos. E outra coisa, não é imagística no cosmos, não. O povo fica pensando, fica devaneando, fazendo coisa bonita disso. Fujamos as ilusões e as fantasias infantis. Afinal de contas, a gente já cresceu, você também. A propósito, exoprojeção, meu amigo, é sem H. Não é com H, não. Isso mostra que você precisa estudar nossas coisas. Eu estou dando só um exemplo lá do que está escrito lá, muito bonito, mas está exprojeção com H, primeira vez que eu vejo. Agora, apresentar com ótimo papel, bem digitado, classificado, usar expressões altissonantes, entende? Ribombantes, etc. Tudo isso é tolice, é muleta psicológica, isso é bobagem. Então pode restar apenas realidade pura. Nesse caso, pode ser autoassédio e heterassédio. Olha só. Busquemos a prioridade do discernimento sem as imaturidades. De modo que eu quero só falar isso, porque esse aqui, eu não estou falando quem foi, nem a situação como é que é, mas esse merece uma observação, porque a gente vê que tem boa vontade, tem boa intenção, mas aquele negócio, falta total discernimento. A pessoa não sabe distinguir o que é que tem acima do nariz do ponto de vista da evolução. Agora, ó, se um dia você aparecer aqui, você se revela, fala como é, que aí eu quero te falar mais umas coisas que eu não posso falar aqui. Sobre esse caso, a hora que eu peguei o envelopão que você mandou com o material. Eu recebi isso hoje, por isso que eu estou falando aqui. Agora, eu recebo muito essas mensagens. Agora, a maioria não vale a pena, mas esse aí não. Você teve muito trabalho, você se dedicou, eu vejo que tem boa vontade, tem boa intenção, mas veja, consciex, você está entendendo? Pseudo-sábio. Essa aqui é a catalogação, falando na linguagem dele, lá do Espiritismo de Allan Kardec. Espírito pseudo-sábio, que dá essas mensagens. Agora veja, eu já no Espiritismo, na época da mocidade espírita, eu já sabia disso tudo. O que eu vi na minha vida disso são centenas de casos, tudo quanto é jeito. Agora, o que acontece mais na psicografia, é a psicografia que vem com desenhos mirabolantes, de tudo quanto é tipo. Porque no início, às vezes, não consegue sair a ideia, então vem só desenho, rabisca. Isso eu vi milhares, de tudo quanto é jeito. Agora, de modo que psicografia é uma coisa séria, em matéria de fenômeno. Mas é preciso ponderar muito, ter opção de ideias sobre isso, estudar. Tudo no mundo exige estudo. Agora, para a psiquismo exige um pouco mais do que o normal. Por quê? É outra dimensão, outro trabalho, mexe com outras percepções. O negócio é muito mais difícil. Por isso que eu venho falando aqui todo dia sobre isso. Pode falar, Luciano. Valdo, ali na fatologia, tem 2 questões que eu queria aprofundar um pouquinho mais. No final da 4ª linha de baixo para cima, tem um inventário do emprego da bússola intraconsciencial, que eu falei antes. Em termos de inventário, o que a gente lá na frente tem lá também, ó, o autodiscernimento da bússola intraconsciencial. Isso. Então, assim, eu também já vi o senhor falando aqui na tertúlia que às vezes a pessoa vai fazer uma autorreflexão e ela já inicia a autorreflexão de modo errado. Sim. A primeira coisa, se ela vai fazer uma autorreflexão, ela não pode estar no egão nem no umbigão. Ela tem que sair disso. Agora você vai falar, não, mas ela pode pensar nela mesma? Sim. Ela pensa em si pensando nos outros. Porque tudo que nós fazemos tem reflexo. Esse reflexo tem um monte de nome, não é isso? Como é que é uma bala que bateu na pessoa e volta? Como é que chama? Então, o ato de ricochetear faz parte de tudo que a gente pensioniza. Nós não vivemos isolados, ninguém vive sozinho, ninguém evolui igual o homem que está lá sozinho no farol. Tem sempre gente com ele. Entende como é que é? Tem que ter. O isolamento do farol nunca é isolamento. E outra coisa, nenhuma consciência vive isolada das consciências. Todos nós temos relação com os outros.
Mas assim, então para começar a fazer esse inventário das ações da bússola intraconsciencial, o que a pessoa poderia se perguntar no caso? A primeira coisa é ver aquilo que você já acertou grande. O que é que o ponteiro da sua consciência acertou? E você vai ver, se aqui tiver uma frequência, por exemplo, nesse ano que passou, de 2008, se aconteceram 5 fatos com você que o seu ponteiro acertou, então você já está mais ou menos aperfeiçoado com a sua bússola consciencial. Ela está bem apontada para o norte. Ela já tem discernimento. Agora veja, às vezes se você for estudar isso, você vai ver que muita gente dava o conta naquilo que você decidiu, e quem estava certo no fim foi você. Então isso mostra que o seu ponteiro estava mais certo do que a bússola dele. Ele estava mais acertado. Entendeu o que ele quer dizer? Agora, isso é você que tem que ver, tem que fazer um levantamento aí, não pode fugir não. Claro. Agora, outra questão que me parece estar relacionada também a isso, é na segunda linha de baixo para cima, que é a aferição da atual autoconsciência política. É, a aferição da atual autoconsciência política. Isso é o seguinte, nós estamos vivendo hoje, cada vez mais, dentro de um processo político. Agora, por que a politicologia, a sociologia, esse processo da conviviologia, nos interessa sobremaneira e diretamente? Por quê? Por causa da Apex. Por que a Apex? Por causa da Max Pro X. Por que da Max Pro X? Porque é o processo do Grupo Karma. Por quê? A CCCI, o bairro que nós criamos, isso tudo é um processo político. Outra coisa, o que é que as ICs, a maioria, fazem? Qual é uma das finalidades básicas? Não é a pedagogia? Não é a didática? Não é a educação? Educação, ela tem que ter política. Como é que você vai ensinar alguém se não for embasado, assentado dentro de um objetivo político? Todo ensinamento é político. Você está ampliando a ideia da pessoa, você está comunicando alguma coisa para ela. Outra coisa, é impraticável, para dizer impossível, uma pessoa viver na Terra sem ter decisões políticas, pessoais, grupais e coletivas. Todo mundo tem. Quanto maior o cargo que você exercer dentro da sociedade, mais político você vai ser. De modo que todas aquelas pessoas que ficam fazendo xixi pelas pernas abaixo, quando falam em política, elas estão erradas, precisa de estudar, precisa de amadurecer, deixar esse primarismo e entender o que é a politicologia. Agora, a política que eu estou falando aqui não é politicalha nem politicaria. Presta atenção. É a política filosófica do universalismo, da interassistencialidade, da evolução. Então, essa é a política. Agora, a política ela exerce principalmente devido ao processo de poder. Você quer mais poder do que uma pessoa que domina o estado vibracional? Mais do que isso, você quer mais poder do que uma pessoa que seja desperta? Sim. Então esse aí ganha do presidente da República, ganha do marechal, entendeu? Ganha de todos os grandes líderes, porque o poder dele é mais prioritário, evolutivamente, ele é melhor. Então veja, isso é seríssimo. Outra coisa, quanto mais a pessoa desenvolve o seu processo parapsíquico, menos valor ela dá para o poder humano, o chamado poder temporal. E mais valor ela vai dar para o poder cosmoético, o poder da holomaturidade, o poder da hiperacuidade, o poder do autodiscernimento. Então, a coisa muda de figura. Por exemplo, não adianta combater essas coisas que eu estou falando aqui. Tudo isso que eu estou falando é baseado em fatos. Eu não vou perguntar se tem lógica, se tem racionalidade. Quem não ponderar isso e não admitir uma coisa dessa, deve até esquecer as terturas, esquece da gente. Está perdendo tempo. Então, o problema, por exemplo, de comunicação. Como é que a pessoa vai viver na comunicação sem ser político? Não tem como. Você entendeu, né? Então, o processo da politicologia, como eu chamo, tem que ser levado para a cosmoeticologia e para o paradireitologia, a paradireitologia. É assim que nós vamos entender o que a gente está chamando de política. Agora, veja, é essa política que eu falo sobre o Estado Mundial. Agora,
A gente está passando por uma série de alterações, inclusive em relação ao Unicim, nesse momento evolutivo, né, Valdo? Como é que poderíamos, assim, melhorar a questão de um poder mais cosmoético? Eu acho que a primeira coisa, as pessoas aqui ainda estão muito iludidas pela fantasia, pela imaginação e pelo processo do devaneio. Precisa de colocar os dois pés em cima da rocha e fazer coisas práticas, imediatas, que tenham resultado, que tenham frutos, que haja saldo positivo do seu esforço. Então, rodam muito, mas estão escrevendo na água. Rodam muito e não saem do lugar. Não há produtividade. Isso é normal para quem está começando, ainda mais fazendo todas essas instituições, empresas que nós temos. A pessoa tem que aprender. Ninguém vai fazer uma instituição ou uma empresa e sair bonitinho, tudo certo desde a primeira vez. Tem que pagar pedágio. Isso tem pré-requisito, tem um esforço. É aquilo que eu chamo, tem que suar sangue. Isso não nasce de uma hora para outra. Se a vida humana fosse fácil, ainda mais quando se reúne mais de 3 pessoas, que é a multidão, todo mundo já estava virando serenão há muito tempo, não estaria aqui, já não estaria aqui falando isso. Eu não sei se ficou claro para você. Agora, eu de vez em quando falo aqui nessa questão de política e tenho que voltar a falar. Porque muita gente não entende isso. Eles acham que a política no Brasil era tão suja que a pessoa vai falar nisso, ela se suja na hora que fala. Ela confunde a política. A hora que fala em política. Mas veja, há políticos, eu não sei o percentual, pode ser 0,00001, 2, 3 ou 125, 0,00125, mas que tem. Tem gente honesta, tem gente bem intencionada. Agora outra coisa, principalmente os jovens, quando entra na política, ele acha que ele vai furar a boca do balão, que vai ser aquele sucesso, que vai renovar tudo, vai fazer uma reciclagem, vai ser a reforma cósmica. Depois, então, ele começa a fazer concessões, começa a se empastelar com tudo quanto é com parceria, com policiamento. Pronto, chega num ponto que ele está com o rabo preso, culpa no cartório, virou igual aos outros. De modo que política não é fácil. Por isso que a pessoa tem que pensar muito. Outra coisa, a política ideal é daquela pessoa que já nasceu com a vocação, por exemplo, de muita extroversão, que fala bem, que entende das coisas, que fala com lógica. Está entendendo? Isso é muito importante, o coloquialismo na questão. A advocacia, direito e diplomacia precisa muito da pessoa ter vocação, tendência positiva para dialogar. É a dialética, entende? Mas então, quanto à técnica aqui na experimentologia, na página 26, essa questão exata de 5 horas, né? 5 horas. Geralmente 3 horas é um horário... Não. Eu falei 5 horas. Fica com a sua de 3. Não vem com ela. Como sempre quer ir para o acostamento. Vai a vovozinha. Não. Se você quer dormir até as 9, o problema é seu. Eu acho que a pessoa tem que dormir até as 7 e ficar até meio-dia. No mínimo. Agora, mais, fica com você. Não, Deixa de corrupção em cima de mim. Não nasci ontem. Eu estou falando Quinque. O senhor lembra? Quinque. E acabou. O senhor fala que 3 horas de um trabalho intelectual, por exemplo. Eu já falei muita coisa de 15 minutos, de meia hora, de 3 horas, de 3 dias, de 1 ano. Tem até técnica de mais 1 ano de vida. Esse caso aqui não. Quinque. Tá bom. E fim de papo, Adélio. Não vem aí, você precisa olhar esse seu membro aí. Ele está querendo me passar a perna. Quanto à questão da base, professor, do local. Por exemplo, na casa, geralmente você tem alguns locais mais fortes de energia, que é o quarto TENEP. Te vira, escolha o ideal. Sempre é melhor. Escolha o ideal. Porque geralmente tem um Quem escritório... quer faz, por exemplo, tem aquela pessoa que eu já tinha ensinado isso aí, falou assim, lá em casa não tem lugar. Falei assim, lá tem mangueira? Tem. Então que tal? Você levanta bem de madrugada, vai para debaixo da mangueira que ninguém vai ver. Não deixa nem o cachorro saber que você foi para lá. Leva uma toalha ou jornal e senta em cima, debaixo da árvore. Tem mangueira grande, com sombra. Então, já dá. Porque o problema é o isolamento da pessoa consigo mesma, esquecendo o derredor, o entorno. Eu estou falando isso aí. Olha lá, quer ver? Tem um lugar aqui.
Isolamento em ambiente sem qualquer instrumento de ligação com o exterior. Né? Olha lá, sem qualquer instrumento de ligação com o exterior. Está entendendo? É o número 04, isolamento. Então, poderia ser até no quarto TENEP, se for o caso também. Hein? Poderia ser o quarto TENEP. Isso aí é problema de você. Eu estou falando para todo mundo, mesmo aquele que não tem a TENEP. A reflexão de 5 horas, para a maioria, vamos falar franco, por isso você está tirando seu corpo fora. Ela é pior do que a imobilidade física virgem. Sem anotar nada, isso que é brabo, né? Lá aqui, imobilidade física virgem no máximo 3 horas, aqui são 5. Ele está querendo apelar, já quis fazer desconto. Ele quis fazer desconto por cima de Moá. Que é isso? Técnica é técnica, ou segue ou esqueça. Pega lá. Hein? Eu queria saber o seguinte, só para ver se eu entendi. Nessa técnica, você não leva nem papel e caneta. Nem gravador, nada. Só reflexão. É para a pessoa pensar consigo mesmo. Nem vai olhar também para a parede. Ela pode chegar lá, ela pode pôr um óculos escuro ou uma venda. Não vai enxergar nada, é só ela consigo mesmo. Ela vai pensar. Então pode fechar as pálpebras. Desce as cortinas das pálpebras. E sem dormir também, né? Hein? Sem dormir também. Não, dormir, ela não vai dormir, ela não vai lá para dormir. Isso é depois do 3º sono. Está falando aqui que é depois do 3º sono. Eu estou dizendo isso aí. Horário, o ideal é das 7 às 12, depois do 3º sono. Você vai dormir mais, é porque bebeu demais à noite? Não. O que é isso? Está com ressaca? Quem tem ressaca não deve fazer isso aí, não. Esquece. Agora veja, vocês já viram que ele está corrupto? Não, ele está autocorrupto. Ele entrou em 2009 com autocorrupção. A técnica tá dormindo. É dormindo a técnica. Tem mais alguma coisa que você quer fazer, o assediador? Ué, eu já falou umas 3, né? Vamos ver, qual é a 4? Vamos ver. A periodicidade mensal aqui, ela pode ser ampliada, pode ser passada para semanal, por exemplo, se for o caso? Não, ela pode ser de manhã, de tarde e de noite no início. Isso é. Se você tem tempo. Agora eu acho que eu já dei. Né? Estamos dando uma hoje do Sócrates, né? É o jeito. Eu tentei concentrar, mas não, agora. O Adélio mexe nos gurgumilos socráticos de qualquer pessoa. Adélio, você entendeu tudo, né? O negócio é seguir isso aí, que é o melhor, falando sério. Entendeu? Às 5 horas, principalmente para quem está começando. Olha bem, pondera comigo. 5 horas vai exigir a pessoa se dedicar ao processo de pensar. A maioria das pessoas jamais sentar no lugar para passar 5 horas pensando em alguma coisa. E outra coisa, quando ela espera 5 horas, ela sai dali danada da vida contra alguém. Ela tem que arranjar uma vítima, que é o culpado dela estar ali. Estava esperando, passou da hora, que não sei o quê. Agora ali não tem desculpa, não pode reclamar nem do gato, nem do cachorro, de nenhuma companhia humana, de nenhum assédio. É o ego consigo mesmo. Entende? Agora, isso aí é profissional. Eu não estou, estou falando que eu nunca trouxe isso aqui desse jeito. Por quê? A turma era muito primária. Então, isso aqui eu estou falando que vocês hoje já são mais amadurecidos. Nada. Agora, depois a pessoa vai lá, ela se mexe. Primeiro ela tem que dominar essa condição. Eu, por exemplo, eu acho, falando franco, uma primeira reflexão dessa de 5 horas, os resultados vão ser mínimos. Não, aí é que é o X. Que seja 2% de resultado já está ótimo. Para quem é 0? Para quem nunca fez? Agora, os resultados, com o tempo, são indizíveis. É a pessoa ver, ela vai ver com o tempo. O caso é sério. Professor, sim. Na página 25, na patologia, primeira, segunda, terceira, quarta, na 5ª linha, o senhor coloca um inventário da interassistencialidade pessoal. Sim. Você poderia ampliar mais essa... O inventário da interassistencialidade é o seguinte, aqui não entra os processos que a pessoa pratica TENEP, ou FIEC, nada disso, não, porque ela não sabe. O problema é o seguinte, é você perguntar para você,
essa semana que passou, o que eu fiz de interassistencialidade? Começa a anotar tudo. O que eu fiz? Pode ser que aqui vai ter gente que não tem nada para registrar. Eu estou falando da última semana. Pensa bem. Então, esse inventário é importantíssimo nessas 5 horas. O que nós vamos fazer nessa vida? Fazer assistência. Se a pessoa não tem interassistencialidade, o que ela está esperando? Ela está ainda dentro do processo preparatório a 0. Se for uma pessoa de idade, ela já passou do período preparatório. Se ela está com 40 anos, já passou. Como é que fica? Você está começando a ver como é que é importante? Então, faça esse inventário. Uma outra coisa, nessa interassistencialidade, a gente não pode esquecer também de uma coisa. Tem TACOM e tem TARDS, está certo? Tinha de lembrar disso. Isso aí também não pode ser descartado. Porque no início, às vezes, tem muita coisa da pessoa que está com. Mas isso tem que ser levado em consideração. Pensa nisso. Coisa tem que ser lógico, racional, baseado nos fatos, para fatos. Né? Val, aqui haveria assim um manual básico para se fazer isso. Aqui está falando que podem ser vários temas relevantes, ou poderia ser um. Agora, além disso, qual o procedimento do início ao fim? Não, eu acho que aí é o seguinte, com o passar do tempo a pessoa vai se descobrir, e ela vai usar a técnica pessoal que ela deve colocar nisso. Agora, o que eu vejo logo de início, a pessoa vai descobrir um viés de pensamento, um caminho, uma senda, que é o mais importante para ela, prioritariamente para aquilo. Então ela vai começar a pensar o tempo todo, fazer associações, ver como é que é. A hora que ela se encaixa naquele caminho e começa a andar, os amparadores vão ajudá-lo. É assim que aparece o amparador. Enquanto tiver aquela parafernália de pensamento, uma nuvem que está embaraçando tudo, o amparador não chega. A hora que aquilo ficar delineado, óbvio, claro, factual, pontual, mega focal, o amparador chega. Agora, Valdo, entendeu o seguinte, eu vou lá sem nada prefixado. Eu chego e aquilo vem à tona. Aí você vai ter inspiração lá na hora. Você vai começar a ver a panorâmica da sua vida. Onde é que estão meus furos? O que está faltando? O que é que eu acho que está ocioso? O que é que eu acho que está lacunado? Aí você vai começar a descobrir o que é o mais importante. O pior da história é que às vezes a pessoa começa a ver, ela vê uma panorâmica e ela fica doida, 3 horas depois da reflexão. Num caso desse, a pessoa tem que pegar e pensar uma coisa só daquela da análise dela, para focar só naquilo. Depois ela passa para outro. Agora, depois de passar 5 horas, se ela quiser pegar o laptop, colocar tudo lá dentro, o problema é dela. O que eu tinha pensado é o seguinte, eu vou lá, sento e deixo as coisas rolarem, é isso. A técnica maior é essa, deixar tudo rolar e aparecerem as coisas, nada de... Não, mas agora isso de rolar nunca vai acontecer isso. Não. A reflexão vai ser sempre racional e lógica. Você vai começar a endereçar tudo que você pensa. Sim, mas... Eu, por exemplo, se pudesse, eu queria ter, como eu já falava quando era moço, o dia para mim precisava ter 48 horas. Eu não preciso sair do lugar, não preciso fazer nada. Eu sento no lugar que eu arranjo um monte de coisa para fazer. Eu com o Valdo, entende como é que é? Só de pensamento tem tanta coisa para você desenvolver. É demais. Agora, uma das coisas que eu ressinto, não é que eu sinto não, ressinto. Sabe, é o seguinte, que extrafisicamente, pelas minhas retrocognições, era bem mais fácil e mais rico. Aqui você tem que trazer para esse cérebro tudo aquilo que eu tinha. Então os cons magnos, a lucidez era maior, e a gente não tem aqui. Então, 24 horas é pouco.
Já ter 480 horas em seguida, assim. Em vez de 5 horas que você está chorando as mágoas, devia ser 50 horas. Agora, aquilo vai tudo. E outra coisa, se a sua memória ainda está funcionando bem, você é capaz de compartimentar todas as ideias e colocar tudo pronto. Você depois vai levar para o computador, vão dar 5 páginas compactas, tudo lógico, que você pensou antes. Tudo na lógica. Eu sou capaz de fazer isso. Não, são muitos anos que eu faço, né? Por isso que eu sento, ou deito, começo a pensar numa coisa, eu faço um verbete. Você está entendendo? A teoria do verbete, com tudo que tem. E depois eu não esqueço. Agora, meus processos de lembrar é que eu coloco tudo numa ordem lógica. Nessa ordem lógica, com o passar do tempo, fica tudo dentro daquilo que eu penso. Não tem jeito de você ir para o acostamento. Então, você melhora a memória. Eu raramente tenho uma expressão, uma palavra, um ato ou uma coisa que escapou. E geralmente, às vezes, vem no pós-originais fetais. Vem no pós-fácil. Às vezes eu falo, não, mas tinha mais isso, porque às vezes aquilo não tem valor, por isso que eu deixei, descartei. Se a gente não dá valor para aquilo que você está registrando, você descarta. Você nem vê que você descartou. Então, às vezes, no pós-fácil, não, mas aquilo lá que seria bom, é besteira. Então a gente vai lá e aumenta, né? Isso é que chama os pós-fácil dos originais fetais, que eu digo. Mas eu posso ir lá também com um objetivo pré-determinado. Não, você aqui não pague imposto, ninguém está superintendendo a sua reflexão, não há fiscal, você faz o que você quiser com isso. Agora, o problema é quebrar a cara até aprender. Eu posso ir sem nada pré-determinado e ir lá... Pode. Agora, chega lá, você fecha os olhos, senão você vai ver a mandioca na frente, você começa a pensar só em mandioca. Aquele negócio da minha mandioca aí que você gosta tanto. Né? Gente, farinha de mandioca é uma coisa muito boa, não vem falando não, que é isso? Viva a farinha de mandioca. Agora, ao contrário do eu hoje mesmo comi farinha de mandioca. Com risoto e champignon. Agora no almoço. Ao contrário do que ele falou, eu posso ficar mais de 5 horas. Né? Não, você permite, já que vocês são do Trio Parada Dura, você como membro efetivo do Trio Parada Dura, você permite que o seu colega aumente às 5 horas? Então tá aí. Ele permitiu. Está deliberado. Já batemos aqui, ó. Já bateu. Mas, gente, deixa eu só responder isso aqui que nós já vamos chegar lá. A autorreflexão de 5 horas deve ser feita sem anotações, correto? Está escrito. Qual é o motivo da evitação das anotações? Precisa explicar? Eu já falei, fecha seus olhos e só pensa durante 5 horas. Para não ter nenhuma parafernália de nada. Você se concentrar naquilo que você pensa. Ver o valor do seu pensamento. Tem gente que não vê o valor ainda da pensanização. E chama-se autopensanização lúcida. Outra coisa, por favor, explique mais o ciclo rotinas úteis, reciclagem ininterrupta e ciclologia. O caso todo é o seguinte, rotinas úteis. Você sabe que eu falo aí, você que já conhece bem as nossas coisas, existem os hábitos sadios e as rotinas úteis. Agora, quando isso ocorre, entre os hábitos e as rotinas, você tem o processo de fazer renovação. Porque se não renova, não há reciclagem, você está marcando passo, você já regrediu. Conclusão. O que nós precisamos hábitos sadios, rotinas úteis com reciclagem ininterrupta. Por isso que eu estou falando aí. Agora, a ideia aí é justamente isso. É a ciclologia. É um processo de ciclo. Agora, o ideal, isso é todo dia, em qualquer lugar, qualquer coisa que a gente esteja fazendo. Com relação ao verbete ontem, em definologia, o banho energético é a sensação da consciência receber intenso chuveiro de energias conscienciais com objetivo paraterapêutico. Sim, é isso aí. O banho energético é sempre o objetivo paraterapêutico, eu falei isso aqui ontem. Nesse caso nosso, é isso sim. Agora, porque todo mundo recebe banho energético. Agora, o paraterapêutico
é o grandão, localizado, identificado, estudado, que a pessoa não tem dúvida. Então, com isso, ela aumenta a autoconfiança nela, devido a ela ter mais confiança nos aparadores extrafísicos de função. Então, é muito importante ver esse objetivo para terapeuta, sim. Pergunto, isso porque tem a sensação de banho energético, costuma associar um ambiente sadio, a troca de ideia mais positiva, amparada. Gostaria de saber se estou confundindo uma possível sinalética energética pessoal com banho energético. Isso aí você tem que examinar. Agora, o banho energético que nós estamos falando é esse maior, grande, sério. Você deve ter muito banho, todo mundo tem. Uma sensação maior, às vezes, a pessoa mexe no nível vegetativo, ela vai dar um banho, ela nem está sabendo que é dela. O problema que eu estou falando é que vem de fora. A coisa mais séria desse banho terapêutico é o seguinte, paraterapêutico. Você está aí. Quando você viu, você não pensou nada, você não evocou nada, você não chamou ninguém, você não está pensando aqui, você recebe o banho de energia. Comigo eu vivo recebendo essas coisas. Eu olho de lado, então vejo quem é a consciência. Entende? Então, isso é muito sério, essa separação desses banhos que a gente está recebendo de bacia, e esse meu que é banho de chuveirão, grande, aquele que é uma ducha de derrubar o cara. Entende? É isso aí. Como é que você falou? Cataratas do Iguaçu. Fiz curso do IPC em São Paulo, e apesar de eu ter já estudado bastante energia, acabei há mais de um ano atrás me envolvendo sentimentalmente com uma pessoa que ainda era casada. É uma senhora que está falando. Encerramos o relacionamento em 3 meses, porém a esposa dele descobriu agora e não para de me perseguir, me expondo. E eu preciso fazer um corte energético com essa pessoa e não estou conseguindo. Ela entende muito de energia e isso acaba dificultando esse corte, pelo menos da minha parte. Sei que errei, mas me corrigi sem prejudicar ou expor alguém. Gostaria de uma ajuda sua e orientação. Olha, num caso desse, o melhor que você faz é mudar de endereço, mudar de celular, mudar de conotação, de e-mail, mudar de tudo. E deixa para lá, para ela não saber o seu paradeiro. Isso aqui é o ideal. Agora, não pense negativo dela, não. Porque nesse caso aí, você está na pior. O negócio todo vai reverter em cima de você. Pensa positivo e corte as ligações com tudo, porque ela não vai entender. Mulher com esse processo é um problema de ciúme terrível, raramente. E 100 mulheres que eu vi esses casos, 2 perdoaram os caras. A maioria não perdoa. E outra coisa, estou falando perdoar com saúde. Porque se a pessoa estiver doente, isso não é perdão. Ela está doente, não tem mais nada, já acabou. Isso aí não é perdão. Eu estou falando é perdoar ativa, dentro da atividade. Uma consciência ou consciência projetada no extrafísico pode mandar informações para uma consciência no extrafísico? Sim. E 2 consciências no extrafísico podem ter um processo telepático? Sim. Tudo isso é normal. Isso aí são fenômenos que a gente já falou muito. O problema todo, isso aí é a comunicação entre vivos, esse primeiro fenômeno que você perguntou. E telepatia é muito mais comum do que a gente pensa. Como se caracteriza a ectoplasmia projetiva? Se uma consciência projetada consegue criar no extrafísico algo concreto, se caracteriza a ectoplasmia? Não. Ela geralmente, a ectoplasmia projetiva, é quando a pessoa ela vai de psicossoma e leva esse psicossoma lastreado por material do próprio corpo com o processo da ectoplasmia. Então aí pode ajudar em efeito físico, materialização, uma série de fenômenos ectoplásmicos. De modo que o problema aí é esse. Isso aí, com o tempo, a pessoa vai entender. Se ela é projetora veterana, ela acaba entendendo. É o lastreamento, ou lastro do psicossoma. É isso que é a base. Professor, pode falar. Na página 25, na 5ª linha de baixo para cima, o consenso entre a vontade e a intencionalidade. Isso aqui seria a base dessa técnica? Você manter uma vontade e uma intencionalidade? Onde é que está aqui? Eu não estou vendo onde é que é. A 5ª linha de baixo para cima, bem no finalzinho. O consenso entre a vontade... Isso é aonde? Isso é na patologia? Patologia. Bem no finalzinho. Sim. Na 5ª linha? De baixo para cima. O consenso pessoal entre vontade e intencionalidade, é isso? É, isso. O problema todo é o seguinte: uma pessoa, ela tem vontade, mas, às vezes, ela está faltando uma boa intenção. Tem que haver um consenso tranquilo
que aquilo vai harmonizar a consciência e tudo que ela está fazendo. Com isso, ela pode ter até recursos de reforços extrafísicos de energia feitos pelos amparadores. Então, o problema todo é casar cosmoeticamente a vontade com a intenção. A boa parte das pessoas, ela tem vontade, sabe que tem muita vontade, tem muita força, mas a intenção é falha, não adianta nada. Outra hora, ela tem isso tudo, mas a intenção dela é patológica, não resolve nada. Ok, obrigada. Tá claro? Ok. Professor Valdo. Sim. Eu gostaria de saber como você chegou a essa questão de horas. 5 horas para essa técnica, TENEPS é 5 horas já exige muito da pessoa. 3 horas já exige demais. Você estudou muito aí os laboratórios, você sabe disso. Nós fizemos laboratório com 3 horas e de 1h30 de propósito. Agora, de 3 horas, a maioria tem dificuldade com isso até hoje. Agora, uma reflexão de 5 horas... Primeira conclusão, que eu ainda não falei aqui, mas a gente pode abrir o jogo para você. Uma pessoa que não gosta dela mesma, ela não vai conseguir fazer isso esse ano inteiro. Ela não vai conseguir. Se ela não gosta de si mesma. Tem pessoa, gente, que procura fugir de si o tempo todo. Arranja bobagem. Ela está fugindo de si própria. Entende como é que é? Como é que ela vai fazer reflexão? Reflexão é ela enfrentar a si mesma. Ela se vai ver. Ela vai se ver no espelho. Ô Marco, se você puder, quando acabar, eu queria falar uma coisa com você. Tá? Mas você entendeu? Mas eu quero entender assim, como você chegou, por que TENEPS é 50 minutos, mobilidade é 3 horas? Sim, mas 5 horas é o elastecer, é aquilo que aumenta. 5 horas já é quase um quarto do dia. Está entendendo? Praticamente é mais de 20%. Isso é muito sério. A pessoa vai ter que pensar muito. Entendeu? Essa técnica é antiga. Outra coisa, você não fica pensando, não, quem usou isso em primeiro lugar fui eu para poder falar nisso. Eu sei como é que é isso. Eu já resolvi muito caso com isso aí. Hoje eu já não preciso muito mais dessas técnicas. Hoje a gente já abreviou, as coisas já estão mais dinâmicas. A minha vida é outra. Mas eu já tive época que eu precisava disso. Entendeu? Pode falar. Ô chefa. Obrigada. Quando o senhor comentou que quando o senhor deita e está pensando num tema, o senhor tem uma listagem em que o senhor, então, não consegue organizar seu pensamento. Às vezes é depois das minhas leituras, que eu vivo lendo. Eu leio atualmente em 4 ou 5 lugares diferentes. Então, aquelas leituras últimas, eu fico gravado, que fica ressoando. Então eu pego aquilo e começo a pensar. Eu falo assim, isso aí talvez seja o caso de esclarecer mais um pouco, isso aí pode esclarecer isso aí e tal. Aí daí a pouco eu começo, daí a pouco o negócio está enorme. Agora só pensando. Então o problema de pensamento é seríssimo. Agora, nisso aí, vocês lembram que uma vez eu trouxe aqui os livros do Schopenhauer para falar, porque ele era contra o processo de leitura e a favor da pessoa só pensar. Eu falei assim, em parte ele tem razão. A pessoa pensar é mais importante que a leitura. Mas não pode desprezar a leitura. Você está entendendo? São as duas coisas que ajudam a pessoa. Agora, a leitura, tem que pesquisar o que a pessoa vai fazer, senão não vai. Vocês querem saber o livro que eu estou vendo agora? Vou dizer para você, ver se vale a pena. Isso aqui é uma antologia. Eu estou vendo que de vez em quando você tem que dar um valor para o povo do Brasil. Né? Grandes nomes da história intelectual. É um livrão, grandão. É o que eu estou vendo. Isso aí aparece um monte de coisa, expressões, ideias, pessoas. Com isso eu me atualizo, vejo como é que está, vejo os erros do povo. Em antologia, então, está cheio de erro. Que um escreve no estilo, outro escreve de outro escreve, aparece besteira de todo jeito. Mas a questão da lucidez, né? Porque você comentou que agora você não precisa estar usando as técnicas, que você já está super atualizado. Tem essas técnicas aqui que eu não uso mais, eu já usei isso há quantos anos? A atenção saltuária, devaneio, que não foca bem. Pois é. E outra coisa, olha bem o tanto de gente que devaneia. É muita gente ainda mesmo aqui. Qualquer coisa, quando vê, a pessoa já passou da Lua, já está em Júpiter.
O negócio é assim. De modo que essa técnica ajuda demais os outros. Agora, é técnica para a pessoa adulta. Um rapazinho, principalmente se ele estiver assim, não vai conseguir isso de modo algum, já não dá. O negócio é a pessoa adulta, errada, veterana, traquejada, experiente. Então eu já estou mexendo com gente já na frente, lá na ponta, que são vocês. Eu tenho só uma questão para complementar, se for possível, que eu tinha entendido alguma coisa como tópicos para você não ir para o acostamento. É você que arruma. Certo. Você não precisa levar, você pode descobrir na hora. Tá. Aqui, falando nossa área, a mandioca, a sua e a minha, que é da natureza, tá certo? Certo. A pessoa está pensando na mandioca, ela chega lá, começa a pensar, dali vai derivar para alguma coisa que vai interessar para ela. Processo da dieta, a culinária, a economia. A mandioca influi nisso tudo. Agora estou falando, a mandioca que até plantando mandioca ontem. Então hoje ela está com tudo na cabeça. E mandioca dá boa, aquela grande e tal. Você entendeu, né? Então é a derivação a partir daquilo que a pessoa está pensando. Outra coisa, você tem liberdade de pensar, né? Total. Nós não podemos esquecer disso. Sim. Eu estou entendendo que o senhor sempre fala da Ressex, que ela precisa ser diária. Agora, essa é a técnica da Recim diária, é isso? Não, você pode colocar o que você quiser aí, como você queira, é um processo de semântica. O que eu quero te dizer é o seguinte, existe uma técnica de 5 horas para fazer reflexão, fim de papo. Mas essa reflexão... Agora, você encaixar isso, juntar, fazer associação, você tem liberdade total de fazer. Entendi. Agora, essa aí não é só, olha aqui, ela é Recim, ela é Ressex, ela é tudo junto. Entendi. Não é só isso, não. Essas 5 horas são, porque primeiro vem, assim, na fase inicial, aquela questão, as imagens oníricas, olha, vem o processo... Já teve gente que nunca tinha pensado isso. Isso aconteceu no Rio. Então eu dei indicação para a pessoa com tudo. Vai anotando aí, faz isso, isso, isso. Dei mais ou menos a técnica, do jeito que está aqui nesses 10 itens. A pessoa fez aquilo, 1 mês depois ela apareceu. Aí veio todo renovado, com a cara toda boa, falou assim, Valdo, você fez eu descobrir onde a porca torce o rabo. O negócio, depois, nesse mês que eu tive aqui, fazia 1 mês e 5 dias, uns 35, 36 dias que tinha ido dar. Ele falou para mim assim, eu já fiz a técnica 9 vezes. Agora, o pior da história, é isso que eu vim aqui falar com você. Você acha que isso pode viciar? Agora eu falei assim, na vida, tudo que a gente faz pode cair para o vício. Agora essa pode ser uma rotina útil, essa daqui. É uma rotina útil. Rotinão, utilíssimo. Tá certo? Utilíssima. Rotinão, utilíssimo, com 5 horas. Isso já não é uma rotina simples. Você veja, a maioria dos cursos aí, vocês vão estudar 5 horas, eu estudo quase sempre 4, 3,5. Cada aula às vezes tem 45 minutos, não é isso? Isso aí é uma coisa séria. Tem o coffee break, não tem aí. Tá certo? Agora, você já pensaram alguma pergunta que eu fiz para o nosso amigo que já tinha feito 9 vezes? Alguém aí tem alguma pergunta? Eu não deixo passar, né? Você sabe, eu também sou do Tri Parada Dura, eu sou do Quarteto Parada Dura. O que é que eu perguntei para ele? Nada disso. Nada disso. Amém, não. O que é que eu perguntei para ele sobre os 9? Tinha alguma pergunta minha dessas minhas cretinas, as pegadinhas do Valdo? Eu lembro de uma que ele começou a rir. Sabe o que eu perguntei para ele? Eu perguntei para ele, nas primeiras 3 você saiu de lá para fazer xixi? Como é que você sabe? Agora, por quê? Eu expliquei para ele. Por que é isso? Porque a minha pergunta é, tudo em cima dos fatos. Não é fuga.
excitação do sistema nervoso faz a pessoa fazer xixi 5 horas, ela não aguenta. Esse nosso amigo era para aguentar. Ele está com 42 anos, por aí naquela ocasião, ele aguenta. Agora, se fosse uma pessoa de 60, de 70, aí já está óbvio, não preciso de falar. Mas eu perguntei, nas primeiras 3, você saiu para fazer xixi? Eu vi para mim assim, como é que você sabe? Você estava olhando? Quem ficou com cada olho em cima de mim, assim, o Walter está me olhando em tudo, como se fosse o farol extrafísico, acompanhando tudo que eu faço. Aí eu fui explicar para ele, não é que as 3 primeiras, você está excitado, são 5 horas, você começa a pensar, o sistema nervoso mexe com tudo, todos os órgãos do sistema começam a funcionar, dependendo da hora que você fez. Você às vezes tomou café antes, e às vezes tomou um suco, ou tomou água, aquilo vai agitando tudo, vai chegar nos rins, daí a pouco começa a fazer pressão lá embaixo. Você não sabe o que vai fazer, o jeito é, deixa a outra, você está entendendo? Agora, depois que passou isso tudo, ele virou para mim assim, você ainda tem mais alguma pergunta? Eu falei assim, tenho. Você fez tudo dentro de casa? Foi. Ah, então tá certo, quer dizer que você foi ao banheiro. Foi. Porque se fosse debaixo da mangueira, nunca se sabe. Entendendo? Vocês estão entendendo, né? Agora, aquele riu, ele riu à vontade da história. Falei assim, realmente eu vejo que você já teve experiência com isso. Ele me falou depois. O problema não é só teoria. Você já teve vivência dessas coisas, senão você não falaria. Não é o que eu estou falando para você, eu estou mostrando alguns casos, né? Tem um monte disso que eu já vi. Quem toma diurético aí precisa de ver como é que é. Por exemplo, o diurético, se a pessoa está tomando, quase sempre, mais ou menos 2 a 3 horas, ela precisa de ir ao banheiro. Agora, precisa de ver se a sua média é essa. Se for, na verdade, nessas 5 horas, você vai precisar 2 vezes o banheiro. Uma no meio e outra no fim. Hein? Pergunta para ele. Ele tem que saber. Sabe lá, você chegou lá, deu uma dor de barriga nele, tem que ficar lá meia hora. Pois é, mas agora o nosso amigo não. Ele só falou, saiu, foi ao banheiro. Agora, outra coisa. Depois ele foi me dar os detalhes, né? Ele falou assim, a primeira vez, Valdo, 1h30 depois eu já estava querendo ir ao banheiro. Na segunda eu já aguentei. Agora, na terceira, já foi quase no fim. Eu fui porque eu não queria sujar minhas calças e molhar minhas coisas e tal. Por isso que eu fui. Mas agora, tudo normal. Fisiologicamente, uma perfeição isso aí. A orientação dele, os fatos, tudo em cima do lance. Que a primeira vez houve mais excitação. Na segunda já estava começando. Na terceira. Na quarta já não precisou mais. Já tinha dominado o processo. Uma outra coisa, você sabe que fazer xixi, a diurese, é um processo psicológico também, né? Se você começar a falar no xixi, ainda mais o homem, isso é terrível. Começa a fazer, mexe os aparelhos todos. Você sabe que para fazer xixi são mais de 16 centímetros, né? Para sair. A mulher não, é 3. Mas o homem, às vezes, tem problema por causa dos aparelhos. Entende? Quanto mais de idade, pior. Eu, por exemplo, atualmente, eu aguento 4, 5 horas sem nada, mesmo na minha idade, tomando esse monte de remédio que eu tomo. Agora, eu não sou besta. Quando eu posso, eu vou ao banheiro aí de 3 em 3 horas. Por quê? Eu já expliquei isso aqui. Já expliquei antes, devido aos germes que tem. É assim que a pessoa começa a arranjar germes, arranja outras coisas, tudo, por causa da bexiga, o trato urinário, aquela coisa toda. Então, quanto mais idade a gente tem, mais os seus aparelhos já usam. Vocês já pensaram no mar que eu já não fiz xixi na minha vida? E ele também. Mar. Não é rio, não. Junta todo o xixi que você já fez. Você vai inundar Foz do Iguaçu. Mais que as cataratas. Você está entendendo como é que é? Então, isso é muito importante, por causa dos aparelhos que foram usados, entende? Agora, veja, nós precisamos estudar essas coisas todas, a fisiologia. Inclusive essa parte escatológica, às vezes eu falo de xixi, cocô aqui para vocês. Devido aos emunctórios e o processo da imunologia, o problema da segurança da pessoa em matéria de resistência física, estudo, sabe, do ponto de vista fisiológico e patológico, tudo é importante, do ponto de vista clínico, entende?
Agora, gente, aqui, deixa eu responder mais essa aqui, que tem mais 5. Em parafatologia, na última linha, temos o trânsito parapsíquico de reflexão dinâmica. Isso envolve a interação com o consciência, certo? Qual o ponto de equilíbrio entre ter a capacidade de pensar por nós mesmos e, ao mesmo tempo, contar com esse tipo de interação? Olha, isso aí, esse ponto de equilíbrio, a pessoa só obtém isso através do contato com as consciências. Isso pode ser feito com o desenvolvimento do fenômeno parapsíquico, mas uma coisa melhor que a gente sempre indica aqui, isso ocorre através da TENEPS. Porque a TENEPS é diária, 50 minutos, acaba a pessoa está convivendo com um novo amigo o tempo todo, e aquilo vira como se fosse um gêmeo dele. Então isso aqui é muito importante. Agora é o trânsito parapsíquico de reflexão dinâmica. Então, por exemplo, hoje, é lógico que eu não posso comparar a minha reflexão com a pessoa que nunca fez. A minha é mais dinâmica. Ela é muito mais ágil, ela é muito mais, no caso aí, útil, ela é muito mais focada, que eu tenho experiência disso. Agora, uma pessoa que não tem, ela não vai ter isso. Agora, com o tempo, os amparadores sempre ajudam a pessoa num caso desse. Essa técnica é uma evolução da técnica da imobilidade física virgem? Não, pode ser, mas não é bem, né? Caso negativo, qual a diferença fundamental entre elas? A imobilidade física virgem é da pessoa que é muito impulsiva, ansiosa e que tem o sistema nervoso assim. Ela não consegue fazer, isso aqui, Ela não consegue fazer isso, Então, isso é muito importante na imobilidade física virgem. Agora, qual a diferença com esse aí? São 5 horas para a pessoa descobrir que ela tem pensamento, que ela tem pensanização, que isso é importante. Porque a pessoa, às vezes, ela vive sem pensar que ela pensa. Vocês estão entendendo? Ela não pensa que ela pensaniza, e nem ela dá valor para a qualidade da pensanização dela. Com isso aí ela vai dar. Agora, no Rio de Janeiro há muito tumulto mental. Além disso, o povo aqui é viciado em adrenalina. Fica muito patente que nas grandes cidades, e quando se soma a atuação em empresas autocorruptas, necessita que a pessoa esteja muito bem posicionada junto aos amparadores e lúcida. Essa técnica de hoje causaria uma revolução intraconsciencial para quem mora nas grandes cidades e luta para as parafernálias, contra as parafernálias dos lixos mentais? Não há dúvida, né? Na cidade grande, isso aí seria ideal, porque ela vai fazer um oásis de pensanização pessoal, né? Autopensanização, isso é o máximo. Você poderia, por favor, estabelecer a diferença entre a técnica de hoje e o uróboro introspectivo? Não, o problema todo aí é o seguinte, depende da semântica, o que você quer dizer com isso. O uróboro, se a pessoa, por exemplo, ela ficar no uróboro, ele é introspectivo, mas a pessoa não sai daquilo, ela fica no mesmo lugar, isso é patológico. Agora, a técnica de hoje, 5 horas, não é patológica, ela é criativa, ela é produtiva, ela desenvolve, ela evolui, ela cria, ela gera a positividade. Agora, por exemplo, o uróboro introspectivo, se ele é paradão, se está no mesmo lugar, ele é regressivo. Então é totalmente contrário. Se a gente for falar, grosso modo, seria o uróboro introspectivo, é regressivo. Agora, a técnica, essa que nós estamos falando aqui, que eu estou dizendo bem claro, autorreflexão de 5 horas dentro da autoconscienciometria, ela é evolutiva, ela é de desenvolvimento, ela é avante, ela é para frente, ela é para frentex. Gostaria de alcançar maior profundidade nas minhas autorreflexões. Essa profundidade se dará com a repetição exaustiva da aplicação dessa técnica das 5 horas? Existem outras variáveis? Olha, seria bom você fazer essa, depois você partir para outra e ver o que vai dar. Mas essa aí eu acho que vai atender os seus requisitos, aquilo que você está querendo. Vale a pena. Autorreflexão, 5 horas. Não é fácil, gente. Não é fácil. Professor. Sim. Dentro ali da página 25, na interaciologia. Sim. Queria entender melhor essa interação, racionalidade, autoexposição dentro desse tópico aí da autorreflexão. Racionalidade, autoexposição. Quando você tem a racionalidade, você está levando tudo racional. Aquilo tudo há uma ponderação natural, baseada em fatos.
a coisa tem lógica, há um processo de intra-articulação do seu pensamento. Uma coisa tem coerência, tem princípio, meio e fim. Você está entendendo? Há um mecanismo, uma estrutura muito grande do modo de pensar, logicamente, de uma maneira positiva, sadiamente. Então, veja, isso é a racionalidade. Agora, a autoexposição. Você está fazendo uma autoexposição para si mesma, autoexposição. Você está se expondo para você. Tem muita gente aí que não se enfrenta. Tem gente que não tem nem espelho em casa, é aquilo que eu falo. Ela não gosta de olhar, porque senão ela tem que pensar alguma coisa nela mesma. Ela não quer, ela está sempre fugindo de si. Fugindo de si. Porque tem alguma coisa nela que não está bem. Tem gente que não se dá bem consigo mesmo. Isso aí é que é a pior coisa que tem. Essa autorreflexão. Vem mostrar essa realidade e, se a pessoa quiser, ela recupera a técnica de viver melhor através dessa autorreflexão. Agora não sei, você começou a entender o que a gente quer dizer com isso? Racionalidade, autoexposição. É isso aí. Pode falar, já. Tá ok. Na definologia, eu estava imaginando, cada pessoa que lê pela primeira vez vai ficar sempre em dúvida no trecho do sem quaisquer anotações. Então eu ia sugerir para o senhor para colocar 2 verbos que eu acho que ia deixar bem claro, mesmo imaginando a transformação. A Minerva aí decide, pode anotar. Olha só, porque ficaria assim, sem portar ou... Onde é que está isso aí, hein? Definologia. Definologia. Aí quando o senhor vem desligar-se do mundo exterior, o senhor escrevesse assim, sem portar ou efetuar quaisquer anotações. A pessoa tira a dúvida tanto que ela não deve trazer, portar, quanto durante a aplicação da técnica não deve efetuar. Vamos enriquecer. Ele está dando assim um charmezinho para a frase. E fica claro, ninguém mais vai ficar na dúvida. Vamos pôr o it dele aí, que é muito importante. O charme. Sem portar ou efetuar. Se você estiver de acordo, porque é a deusa Minerva que sabe. Tá certo? Para as pessoas que chegam na conscienciometria, e algumas têm muita dificuldade de parar para pensar em si. A pessoa já entra em crise, muitos começam a chorar. Nesse caso, o que você acha ideal? A gente dá um toque para a pessoa procurar a consciencioterapia ou a pessoa poderia... Você sempre deve falar para mandar para a consciencioterapia. Acho que é caso, né? Sempre ajuda. Eu sou favorável que todo mundo passe como evoluciente. Isso é ideal. Gente, presta atenção. Heterocrítica é a melhor coisa que nós podemos receber na vida. A maioria ainda não sabe disso, todo mundo está cego, surdo e mudo disso. Mas isso não tem preço, é inavaliável. Agora, se você vai no lugar que vão analisar você heterocriticamente, com técnica, visando a sua evolução, bolas. Agora, se a pessoa vai na conscienciometria, não tem nada, ela está sentindo alguma coisa e troça. Na consciencioterapia vai ser mais sério. Outra coisa também. Porque não vai ter mais amadorismo. Que a conscienciometria, do jeito que é feita nesse curso, é quase amador. Vocês não forçam a barra, vocês não explicam nada. Agora, veja, lá na consciencioterapia, a coisa é profissional. Seria bom você fazer 5 sessões, a situação é essa, por causa disso. Muda tudo. A pessoa está sendo analisada friamente. E também no curso Consciência Suprema na Prática, ele tem um histórico de que algumas pessoas, como tinham que ficar muitas horas paradas pensando em si, algumas pessoas até surtavam mesmo. Então tem um histórico aí, a gente tinha pensado em modificar. Quase sempre isso é porque tem assédio. É assédio, né? Quando a pessoa fica isolada, o assediador toma conta dela. Ah, tá. No caso também... Por exemplo, essa de 5 horas aqui, ela vai dar o diagnóstico do assédio ou não. Agora, o problema é a pessoa acabar com o autoassédio. Isso aí é para acabar com o autoassédio. Acabou com o autoassédio, melhora o processo do heteroassédio. Né? Como é que nós estamos? É você, por favor. Professor, patologia na 5ª linha, eu queria uma inter-relação, o balanço do alto desempenho. Do alto desempenho proexológico. Com a pessoa... Isso aí é aquele curso que vocês estão dando, balanço existencial? Com o retomador de tarefas. O que tem? Uma correlação. Pois é, ele faz o levantamento disso, né? É o balanço. Um retomador, por exemplo, o ideal seria ele Apex. Para ver o que ele pode fazer, porque ele vai se atualizar. Não, ele vai se atualizar. Ele vai ver o que é que tem nessa novidade. Eu passei 3 anos sem vir aqui.
Porque aí ele preenche, né? A lacuna. Ele não aguentaria a técnica, né, de 5 horas. O que tem? O retomador de tarefa. Não, olha, tem gente que aguenta. Tem gente que aguenta. A natureza humana é muito forte. A gente nunca deve falar que fulano vai aguentar. Às vezes aguenta. Fulano vai aguentar. Depende. Entende? Se tiver ativação do sistema nervoso central, chega aqui, fica tudo, né? Sim, mas isso aí várias perguntas. Agora, tem gente que às vezes gosta de ir no máximo, né? Olha, eu vou contar para vocês. Já teve gente que chegou para mim e falou assim, Valdo, eu quero fazer TENEP, mas veja bem, eu não posso já começar a fazer o FIEX? Tem de tudo na vida, né? Agora, a gente tem que ter filó, paciência, caldo de galinha, pertencer à família do Jó. Você está entendendo? Mas essa não é terrível? Eu falando esses anos todos, com calma. Eu falei assim, ó, não te fie nessa UFIEX. Confia-te, não é isso? Não confia-te. É melhor usar Oldsmobile, é isso? Sim? Tá bom, obrigado. Mas fala, tá tudo bem? Então tá. Quem é mais aí do nosso povo? Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Pode falar, Eduardo. Na parafatologia, o balanço da TENEPS pessoal. Aonde que está? Aqui. O balanço da TENEPS pessoal, o senhor poderia aprofundar um pouco mais? Quais os critérios para estar fazendo o balanço da TENEPS é a pessoa colocar no papel, cronologicamente, tudo que ela fez desde que ela começou. Tudo que diz respeito. Tudo que ela tem uma suposição do que ela fez. Porque tudo são na base de suposições, que muita coisa não vai saber os detalhes. Através disso, ela vai ver o que é o suprassumo, o que restou. Ela liquidifica tudo isso, dentro de uma análise enorme, ela vai ter ideia do que é que vai sobrar. Qual é o suprassumo do trabalho dela. Vale a pena. Outra coisa que eu queria entender, nos casos de ocorrências de pré-cognição da TENEPS, qual que é a diferença? Tem aquela pré-cognição que a pessoa acessa por clara evidência viajura. Olha, pré-cognição, o fenômeno é sempre você saber uma coisa antes de acontecer. Não interessa aonde, nem com quem, de que modo que é. E você tem que examinar se aquilo foi real ou não. Tá. E aí, quando tem a confirmação que realmente foi real? Lógico, isso é pré-cognição. Sim, mas eu queria entender como é que funciona o processo assistencial nesses casos. Quase sempre, nesse caso aí, houve o amparador no meio, você não está sozinha. Então, é a pré-cognição composta. Tem gente atrás. Então, já é uma atuação dos amparadores, em caso de acidente. Na TENEPS não tem jeito. É uma minimização daquela fenômeno está composto, tem gente junto. Tá. Você está fazendo tudo a dois, é uma dobradinha. Entende? Tá. Okay. Vamos pensar. Mas, Eduardo. Valdo, posso fazer uma pergunta referente a um verbete anterior? Eu não estou cobrando nada. Não sei se a turma está cobrando. Vocês estão cobrando? Não. Ninguém, está tudo gratuito. Não, eu estava falando aqui do verbete de gargalo parapsíquico, gargalo operacional. Sim. E na estrangerismologia você cita o administrário. Depois eu comecei a estudar outros verbetes em que ele aparece várias vezes. O administrário. O administrário, ele pode ser a administração da sua vida, a administração da empresa, a administração onde você vive, a administração da sua família, a administração da sua TENEPS. É um administrário, ele é enorme. Não é um local, não, né? Não, também. É também. É de tudo. É de tudo. Ele é abrangente. Tem lógica? Tem lógica. Eu queria entender se era um local físico, se era a administração... você que sabe. Pode ser as duas coisas. Entendi. A palavra serve para tudo. Isso aí é palavra ônibus, palavra guarda-chuva. Ela serve para tudo. E também cabe aqui para o verbete de hoje, né? A questão da pessoa se organizar. Eu sei que você está querendo fazer o outro gargalo, você foi lá direto, agora você não está sabendo o que é isso. Vê se tem mais, você vem e fala que nós vamos conversar. Tá. Você me mostra depois, eu te dou as dicas. Poder aprofundar, por favor, por que a técnica é superior à leitura? Não, eu não falei isso. Não, eu falei não é a técnica que é superior à leitura. Eu falei o seguinte, o seu pensamento é superior, a sua reflexão é superior a qualquer leitura que você faça. Por quê?
A leitura, ela veio para enriquecer o que você pensioniza. Então é isso aqui, da autorreflexão superior às leituras. Que tá... sim, pois é, mas é isso. Mas a técnica em si... Não, tudo é assim. A autorreflexão tem que ser superior à leitura. Agora, nós não podemos fazer aquele negócio do Schopenhauer. Esqueça livro. Não, isso é bobagem. Tem que continuar com a leitura. Mas ela sempre é superior à leitura. Sempre, que é você, uma coisa sua. Leitura, às vezes você está lendo uma coisa que é sua. Aí não saiu, é 6 com meia dúzia. Isso aí não resolveu. Você está marcando o passo para o lugar. Mas vamos supor, a maioria é outra pessoa que escreveu. Tá certo? Então não é pensamento seu. Que negócio é esse? O negócio, a reflexão sua, são as conclusões que você chegou de todas as leituras que já fez. Presta atenção, de toda a vivência que você tem, de todas as conversas, inclusive comigo, com o Alexandre, com todo mundo aqui, ó. Está tudo aqui, isso tudo é reflexão. Então a reflexão é muito mais rica. É a sua vida inteira de pensionização. Você está começando a ver a panorâmica que eu estou falando aí, né? Eu concordo. Ela é maior do que isso tudo aí. Só queria que se aprofundasse, porque eu também acho que a autorreflexão ela é superior. Mas é isso que eu estou falando. Aprofundar o processo. Mas é isso. O aprofundamento aí é o seguinte: você está tirando partido, proveito realmente efetivo, teático das suas leituras? A autorreflexão vai permitir mostrar isso. Agora, outra coisa, se a sua memória estiver ruim, você está danado. Porque você começa a pensar, lembra da leitura tal? Não, eu vi isso em algum lugar, mas não sabe onde. Isso é péssimo. 1 percentual disso é inevitável. Mas sempre está errado. Não pode ser sempre, entendeu? Agora, outra coisa que se citou aqui também, que essa autorreflexão, ela funciona como autodesassédio. Isso também, aprofundando. É autodesassédio que a pessoa está começando a pensar por ela mesma. Se houver qualquer coisa negativa, ela vai ter que apelar para outras coisas. Então ela vai ver. E outra coisa, se ali ela está refletindo por si mesma, e ela começa a apelar para fora, tem assédio. Se ela se incomodar com aquilo. Se aquilo for positivo, é porque tem amparador. Então ela já vai definir a posição dela. Afinal de contas, eu tenho assédio ou eu tenho amparo? Ela pode responder essas duas perguntas na hora. Que eu entendi que essa autorreflexão, ela dá uma retilinearidade. Isso mesmo, está corretíssimo. Tá perto. Olha lá, ó, você ouviu o que ele falou? Ele já chegou a uma conclusão um pouquinho mais na frente. Mas isso aqui vai também contra o autodesassédio. Perfeito. Agora, chegando ao autodesassédio, a coisa começa a limpar tudo, né? É a hora que limpa tudo. É o autodesassédio. Sem autodesassédio não há dispersidade. Sem autodesassédio não há o FIEX. Pensa bem. Sem autodesassédio não há TENEPS. Sem autodesassédio, ninguém faz um arco voltaico criando chacal direito. Isso é para falar só 4 coisas, tem mais. Mas o autodesassédio e a falta de retilinearidade pensênica, no fundo, é a mesma coisa, praticamente, não é isso? Aí depende da pessoa, né? Mais ou menos. Tem pessoa, por exemplo, Aline, que é assediado pela emoção, a maioria. Uma boa parte do povo, às vezes, é assediado por uma ideia. Outros são assediados por um processo de ideia, mas um problema já político. Sério. Que envolve uma paixão muito séria. Então aí já envolveu tudo. Aí já entra psicossoma, mental soma, ponderação, conviviologia, piora tudo. Então, autoassédio é uma coisa complexa. Fazer um porta. Tem que pensar. Sivaldo. Sim. Na fatologia, na página 24, na 4ª linha de baixo para cima, o senhor menciona o balanço mental-somático da cosmoética. Você pode aprofundar esse balanço, como fazer? O balanço mental-somático da cosmoética, nós aí temos que pensar como é. Primeira pergunta que você vai fazer nesse balanço é o seguinte: eu já fiz meu código pessoal de cosmoética? Como é que eu pratico a cosmoética? Ela aparece na minha vida em quais instâncias?
Em quais contextos que a cosmoética aparece na minha vida? Por aí, então, a pessoa começa a fazer o balanço. Uma outra coisa, como é que eu fico quando eu fico de fora da casa e não tenho a chave? E como é que eu fico cosmoeticamente? Eu atendo bem, pensei bem do meu chefão? Não. Eu pensei bem dele cosmoeticamente. Deixa eu ele falar. não está aqui, né? Não está. Por isso que eu estou defendendo. Eu usei bem aquela técnica. Agora, não posso perder as estribeiras em momento algum, entendeu? Eu vou dizer, agora eu posso perguntar uma coisa? Você estava com os cachorrinhos andando? Não estava. Não estava, não? Você estava cuidando do jardim? Eu saí porque a Fábia passou, os cachorros estavam latindo, e aí o Roberto fechou a porta. Sei. Mas é o que eu falei, assim, aposto que ela estava mexendo com o cachorro. Quase sempre é assim. Mas de qualquer maneira foi o cachorro que chamou lá fora, eu estava certo. A Flávia... Agora eu vi que apareceu só a carinha dela, ela falou assim, que coisa é essa? Depois ela toma com roupão, camisola e roupão por cima. Essa é a prisão chamada do infinito. Sabe, a prisão do infinito. É uma pessoa que saiu de casa e que o outro trancou, ela não pode entrar. Então ela está presa fora com pijama. Então essa é chamada prisão do infinito. Você entrou no espaço sideral. Não, eu fiquei calma. Agora, o que é melhor é que ela apareceu com a carinha, mas ela estava rindo lá fora. Estava tranquilo. Não, eu me lembrei da técnica, não posso perder as estribeiras de modo algum, entendeu? Então, fiquei tranquilo. Agora, eu falei com a Rosa, vai correndo pegar a chave, Rosa. Que é isso? Ele estava no hospital, teve que vir, foi bom, foi uma experiência. Podia ter aproveitado para fazer a reflexão, né, ali as três. Pelo menos o tempo. Me conta, ele pensou que você estivesse dentro de casa, né? Não, ele não atentou, ele sabia que eu estava fora. Ele viu que eu estava fora. Foi. Mas ele não pensou que você tivesse... Foi automático, ele já faz, já fecha. Fechou sem ver. Ele fechou sem ver, não foi. Essas coisas existem. Existem. Agora, que é engraçado né? Agora, ela é boa, ela já superou esse negócio todo. O Roberto também é muito bom nisso. Vocês são muito straight. São muito bons nisso. Agora, gente... O que você queria falar? Então, como a cosmoética aparece na minha vida, em quais contextos, quando você fica trancada, né, do lado de fora da casa, de roupão, como é que você age, se pensa mal do marido que deixou fora. E aí, Gente, isso foi agora, faz algumas horas. De manhã. E aí, na página 25, também na terceira linha de cima para baixo, o senhor fala o balanço realista do nível cosmoético pessoal. Qual que é a diferença com relação ao primeiro? A diferença aí é a seguinte, como é que você está hoje nisso? Qual é o up-to-date do dia? Aquele que é o mais recente. Esse é que é o balanço mais sério aí. Entendeu? Agora, o balanço realista do nível cosmoético pessoal, que esse aí é que vai definir você. Como é que você está? Qual o seu nível? Esse aqui é o resumo do resumo. Vocês vão notar que aqui na fatologia tem vários temas que são repetidos. E tudo tem sua razão de ser. Eu falei sobre a bússola, ela também é repetida. Então, deixa eu ver se o primeiro seria algo mais amplo, mais geral, e o outro... Naquele você está dando uma geral para fazer a primeira abordagem. Nesse aqui você vai fazer a síntese da sua abordagem, a hermenêutica. Você já analisou tudo, você vai chegar numa síntese. Não tem lógica? Eu não gosto de colocar, mas às vezes eu já fiz isso. O primeiro eu coloquei analítica, no outro eu coloquei síntese, entendeu? Para mostrar. Às vezes eu ponho hermenêutica, e no outro eu ponho síntese. Que é para chamar a atenção. Poderia aprofundar mais o binômio opsiologia e decidologia da binomiologia? Essa seria a utilidade principal dessa técnica? Até um certo ponto mas não é só isso, né? Essa técnica é envolvente mais porque envolve a vida inteira da pessoa. É difícil a gente saber o que ela vai fazer com a pessoa, né? Porque mexe em tudo que ela faz. Agora, entre opção e decisão, não há dúvida que qualquer reflexão ajuda. Então, a gente também não pode dizer, depende do que é, mas não é só isso. Eu quero chamar a atenção, não é só isso. Há situações que na hora de executar algo, de acordo com o que eu decidi, eu fico pusilânime e às vezes recuo. Essa condição trata-se só de covardia consciencial ou é heteroassédio? Não. Isso aí tem várias hipóteses. A primeira delas é o seguinte: você está agindo com uma certa prudência, você está apalpando a situação,
Às vezes não é só pusilanimidade. Você não teve ainda, você precisa de um pouco mais de tempo para decidir. Eu acho muito difícil, num processo, por exemplo, de execução de tudo, que você haja sempre igual. Isso varia, de acordo com o contexto, o tema, quem está, o prazo que você tem para decidir aquilo, qual o interesse dentro da sua vida, o percentual daquilo do ponto de vista econômico-financeiro. Então, isso aí não. Varia muito, vai com calma. Não é só covardia nem heterossério. Tem muita coisa. Pondera. O senhor já leu o trabalho do jornalista Reinaldo Azevedo, que achou o país dos petralhas? Não. Eu vi o livro, mas não vi. Como fazer uma crítica e denunciar os absurdos sem incentivar os outros a pato pensionizarem? A primeira coisa é o seguinte, é a pessoa não ensinar a usar maconha, do jeito que o filme americano usa, não ensinar, por exemplo, a fumar, não ensinar a beber sem parar, como o filme americano usa lá de Hollywood. Agora, falando essas coisas, foi o que eu tentei fazer com meus livros, Homo Urbanizados e Homo Pacíficos. Eu tentei mostrar toda a sujeirada que tem, toda a patologia, sem ensinar a patologia, como é que faz. Tem uma opção de coisa que eu podia falar. E, enfim, dentro da medicina, dentro da patologia, um monte de coisa que eu poderia dar dicas. Gente, vocês já pensaram, se eu quisesse fazer romance, eu ia perguntar para você, que romance você quer que eu faça? Policial? Você quer que eu faça tipo Edgar Allan Poe? Você quer que eu faça uma coisa de ficção científica? Você quer que eu faça o quê? Pelos verbetes, você sabe que eu posso fazer essas coisas. Que é a coisa mais fácil que tem. Agora veja, fazer uma coisa para piorar é a coisa mais fácil que tem. Nós todos somos especialistas em baratrocelo. Agora eu quero que vocês sejam especialistas em interlúdio. Essa que é a diferença nossa. Eu estou tentando ser especialista em interlúdio. Olha, não é fácil. Agora, qualquer coisa você roda, quando você vê, você está na baratrosfera. Você roda, quando você vê, você está com o pé lá dentro. Por quê? São milênios que a gente é baratrosférico. A hora que a gente resolveu, pelo curso intermissivo, a mudar isso, tem que pagar um pedágio muito sério. A situação é precária. Obrigado. A maior interpretação que temos é egokarma, a inseparabilidade de nós mesmos. Essa técnica ajuda na libertação egokármica, sem dúvida. Tudo que a pessoa tem de prisão, em primeiro lugar, é autoassédio. É falta de autocrítica. É a pessoa que não faz uma autoconscienciometria. Ela não se autoavalia. De modo que tudo é isso. Gostaria que esclarecesse sobre o que foi comentado da dificuldade do retomador de tarefas em aplicar a técnica da autorreflexão de 5 horas. Com relação com o nível de autoassédio do retomador. Olha, no caso aí, nós estamos falando, por exemplo, o ideal, eu vou repetir aqui, né? Ele poderia, uma pessoa é retomador de tarefa. Se é uma coisa de muitos anos, o ideal seria ele ir, por exemplo, na Consciência, ou ir lá na PEX, ou chegar na consciência terapia. Mas se ele for a consciência terapia, ele não vai lá só para ouvir. Ele vai fazer uma série de perguntas e anotar tudo. E pede para eles para levar um laptop e anotar tudo. Para ele atualizar as fofocas da evolução. Então ele vai ficar atualizar as fofocas da evolução. Ele ficar up-to-date daquilo que ele precisa. Eu acho que isso aí é o mais importante. Muitas pessoas são retomadores de tarefa. Quando chega aqui, eu encaminho para os cursos que tem na hora. Todos aqueles que estão mais à mão. É tanto que eu já falei que tem alguns cursos de vocês que precisam ter todo mês. Por causa do povo que chega aqui. E eu não estou falando só retomador de tarefa, mas a turma nova, essa turma que chega. Uma outra coisa também queria dizer. Eu fui sair um dia desse aqui, e saí um pouco mais tarde. Na hora que nós fomos sair, já estava tudo fechado aí. Não tinha mais ninguém para receber os outros. Vieram 2 senhoras chorando as mágoas para mim. Elas estavam com o carro delas. Tinha que viajar não sei quantas centenas de quilômetros. E ia sair de manhã, não podia voltar aqui mais. Assim, nós queríamos tanto aí. Aí o que a gente fez? Arranjamos alguma coisa lá por fora, que tinha alguma coisa sobre o curso, com os dados, telefone, e demos para as 2. E elas pegaram o carro e foram embora. Agora veja, isso era pouco depois das 7 horas da noite. Então eu não sei até que ponto, por exemplo, talvez, eu vou conversar isso depois com a turma de CAEC, principalmente o Leonardo, não era nem e vocês poderiam dar também alguma sugestão? Pois é, não
Não era nem 7 horas aquele dia. Hein? Era umas 6h30, mais ou menos. Era 6h30 por aí. Agora, o que se passa? Seria bom, eu não sei, mas arranjar um kit para deixar com os guardas, lá na guarita. A pessoa chega, não tem nada, fala assim, ó, aqui a senhora vai se informar de tudo. Eu estou com vontade de pedir isso, cara, e vocês podiam ajudar aí a turma, se é, ajudar o Leonardo a fazer isso. É uma coisa nossa, você não acha que é uma boa? É muito prático. Agora veja, eu sei que a turma já falou que está acontecendo todo dia. Devido ao processo nosso de ter orientação aí sobre conscienciologia, tudo aqui fala, etc. tal, isso já está dentro do turismo, tem tudo, não, está dentro do turismo. E outra coisa, com o online, é um monte de gente, aumentou muito aqui os visitantes. Então, vê se vocês me ajudam aí para colocar isso nos guardas. Porque ficando lá, ele dá um kit. Do jeito que a gente tem aquele kit do CE que foi feito uma vez aí. Então. Só interessante, essa semana, foi agora, anteontem, uma pessoa veio para o casamento da irmã, uma pessoa de Nova York, veio para o casamento da irmã aqui em Foz, viu as placas da Conscienciologia e veio para cá. Veio conhecer tudo. A sorte que pegou no horário que estava. Guarda, nós temos 24 horas por dia. Lá na guarita, como já tem uma guarita, a hora que entrar, por exemplo, essas duas senhoras vieram com um carro próprio. Então pediu guarda para entrar, falou o que era. A hora que ela chegou lá, está tudo fechado. Eu cheguei, então cumprimentei uma delas, vi a situação, aí eles arranjaram alguma coisa e deram. Mas eu acho que isso aí seria bom dar um encaminhamento, né? Porque se a gente está falando a coisa lá fora, a gente tem que ficar preparado para receber o povo que aparecer aqui, como é que fica? Não é isso? Vamos ajudar aí, ajuda o Leonardo nessa história, tá? Valdo, seguinte, eu fiz um levantamento aqui no verbete, você apresenta 7 tipos de balanço. Você faz referência. Alguns você já respondeu, o pessoal perguntou aí. Tá? Então, eu queria saber dos que você ainda não respondeu, não comentou mais diretamente, o balanço do alto desempenho parapsíquico, que está na parafatologia, na página 25. Eu vou lhe perguntar de alguns, tá? Eu queria saber o seguinte, se você puder balanço do alto desempenho parapsíquico. Que perguntas ou variáveis que a gente tem que analisar, só para poder completar esses balanços aqui. O balanço do alto desempenho parapsíquico, a primeira coisa que você tem que perguntar é o seguinte: quais fenômenos eu tenho vivido? Segunda, quais os resultados dos fenômenos, o conteúdo dos fenômenos? Qual a interassistencialidade deles? Outra coisa, qual a minha relação com a extrafisicalidade? Em matéria de sociex, comunex, amparador. Outra coisa, dentro do processo de parapsiquismo, como é que está o desenvolvimento do meu EV? O que é que eu estou fazendo com isso? Porque isso aí é o básico, né? Seria uma das primeiras perguntas do ponto de vista prático. As outras que eu estou fazendo são teáticas. Esse aí seria o prático. E aí, ó, você vai abrindo o jogo com isso aí. Agora, ó, eu acho que em matéria de parapsiquismo, todo mundo, todo ano, devia de fazer um balanço, no fim do ano. Examinar como é que foi o ano. Como é que foi a situação? Observa que isso é muito prático, objetivo, vale a pena para vocês. A gente vai otimizar, inclusive, o curso lá com esses balanços aqui. Lógico. Inserir isso aí. Agora, ó, eu geralmente não coloco os balanços todos juntos, porque às vezes a numerologia já está ocupada. Eu não quero fazer ela dupla. Às vezes me dá vontade de fazer 4 em numerologia. Quando o negócio é assim, é que eu faço aquilo que você estava estudando hoje, que é numerologia vertical, que eu faço a opção, você já viu, que às vezes tem umas segmentadas, fragmentadas. Agora aí, ó, eu já tenho a numerologia, você viu que já está lá. Sim. E essa numerologia aqui é séria, porque é só sobre auto-reflexão. Entende? Agora, Val, na sequência você fala do balanço da assistência pessoal de amparador extrafísico. Sim. Você pode também apresentar as variáveis dessas? O problema todo é o seguinte: como é que está você recebendo o amparo do amparador e você dando o amparo seu? Isso tudo tem que ser levado. O balanço da assistência pessoal de amparador extrafísico. Por quê? Você é um amparador, tá certo? Mas na TENEPS, por exemplo, você é um amparador também extrafísico. Ou você ainda não entendeu? Tá claro? Alguém aí tem alguma objeção? Escuta.
A hora que você vai trabalhar com a TENEPS, o que se passa? Você está trabalhando junto com o amparador para assistir uma consciência. Até que ponto que você não é igualzinho um amparador extrafísico? Sim, tá. Você está em outra dimensão, você está mexendo de outro modo. Agora, no FIEX, eu nem pergunto. Na TENEPS, você é um amparador extrafísico amadora. No FIEX, você é profissional. Entendeu? É aquele negócio que eu falava aí, como é que é? Brastemp e Electrolux. Tá certo? Então, uma é inteira, a outra é parcial. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Professor. Mas posso só seguir aqui o raciocínio, só para clarear então mais isso. O que eu vou olhar exatamente? O nível de assistência que eu pratico? Nesse caso, não, da avaliação? O nível de inter-relação da sua condição. Então, por exemplo, como é que é o meu exercício como amparador extrafísico? Tem alguma eficácia que eu faço? Realmente eu estou fazendo isso? Qual o objetivo? Ele está sendo atingido? Há assistência de fato? Ou eu sou um trambolho para o amparador? Isso tudo a pessoa tem que perguntar. Você tem que ser a mão na roda. Você tem que trabalhar em conjunto. A união tem que ser perfeita. Na questão da TENEPS aí, porque aqui, quando eu falo isso, indiretamente estou falando em TENEPS, você sabe disso, que é a base toda que nós estamos mexendo aí. Isso aí é básico para qualquer um que pratica TENEPS. Vale a pena ponderar. Tá. E aí, só para fechar, você fala também do balanço periódico do voluntariado pessoal. Isso está em voluntariologia. Tá? Isso aí é para aquela pessoa fazer o balanço periódico, para ela não ficar barata tonta, que fica querendo fazer milhões de coisas e acaba não fazendo nada em parte nenhuma. Então a primeira pergunta que a pessoa tem que fazer nisso aí é o seguinte: qual é a minha responsabilidade real com o resultado dessa responsabilidade em alguma dessas funções que eu exerço? Porque senão não adianta nada. A pessoa está ali apenas para ser mais um número, preencher uma caixinha. Isso aí não resolve. Tem que ver o seguinte: qual o resultado? O que deu? Pode falar. Professor, eu já vivenciei em algumas oportunidades a necessidade de uma inter-relação do pessoal do CAEC com as operadoras de turismo. Sim. Nós já falamos isso muito, isso aí já vem faz 13 anos que nós estamos trabalhando, agora 14 anos. Precisa de fazer uma ligação disso. Agora, eu falei aqui numa tertúlia faz pouco tempo, que o motorista, que eu tive que andar num táxi, o motorista começou a fazer, aquele motorista lá para a gente ir para aquele hotel na Argentina, com os negócios todos, motorista especializado, aquele carro todo granfino, cheio de coisa dentro, computador, tudo isso. Então, eu e a Graça andamos, fomos daqui para lá, depois ele trouxe a gente. É o tal que eu dei um processo lá para ver umas coisas com ele. Agora, ele que pediu para a gente, assim, o senhor seria bom ter contato com o centro lá de convenções, o Biro do Turismo, aquela coisa toda, que é da Secretaria de Turismo, aí com a situação toda. E outra coisa muito séria, também ir no centro dos taxistas para distribuir o kit de vocês. Ele pediu para fazer um kit. Eu falei assim: há alguns anos nós já fizemos isso. Agora, ele quer do CAEC, ele veio pedir claramente do CAEC. Evaldo. Que o povo chega aí e vê conscienciologia, alguns já têm o nome do CAEC na ponta da língua. Em relação a isso, existe um planejamento de comunicação aqui da Cognópolis, que já foi apresentado no Conselho das ICs, foi aprovado e tudo mais. Mas já está funcionando? Não, vai começar justamente agora. Então tá. Vários itens se referem justamente a esse relacionamento. Vê se o centro de turismo está lá, vê se a turma de taxista está lá, e vê se o processo dos hotéis está lá. Tá bom. Porque ele mesmo pediu. O ideal seria ir na recepção de cada hotel e deixar um pacote. Isso, tá. Essas ações estão previstas lá já. Tá. Agora, ele sabe tudo. Esse motorista é o mais, assim, consciente da profissionalidade dele. É o mais profissional de todos que eu vi aqui. O cara sabia tudo.
Ele sabe a história de todo mundo. Na história toda ele só falou um negócio lá que eu corrigi, ó, não é bem isso, que o negócio é assim e tal. Mas tudo amplo, profundo, entende? Só para concluir, lá no Expo do Shopping, eu fiz uns 10 ou 12 kits, não me recordo aqui exatamente a quantidade, uma determinada operadora que sobre o passageiro, o turista, ao sobrevoar, queria saber o que era isso. Pois então, teve há muito tempo, você sabe, eu andei de helicóptero aí. Lá, logo depois que eu andei, eu pedi aos outros, vocês levaram um monte de coisa sobre o CAEC naquela ocasião. Isso faz uns 13 anos. Agora, precisa de manter um serviço desse permanente atualmente. E de preferência um kit lá no Sempre um kit. Para aqueles que não têm tempo. Agora, nós temos que colocar o kit nesses lugares todos para fazer um entrosamento maior de todo mundo. Vamos ver se a gente ajuda. Professor aqui no B, só para, voltando na técnica lá das 5 horas, para fechar o meu raciocínio aqui, o senhor falou do local, tem alguma forma, por exemplo, quando eu fiz o Mobilidade Física Vídeo, a maior dificuldade que eu tive foi e ainda que eu fiz semi-deitada, né, tem o sofá, e a ficar acordada ou então com o olho aberto. E eu tenho interesse em fazer essa técnica das 5 horas, só que daí eu estou pensando, eu olhei aqui a forma, eu deitada, sentada, o senhor que já teve essa experiência. Se vira, o problema é o pensamento. O problema é pensionizar. Olha aquilo que não vai te dar sono, que não vai criar problema, que não desvia você. Ela não precisa ser imóvel, então. Não precisa ser, não é mobilidade. Te vira. E o interessante, então, é a pensionidade. É a autopensionização. A autopensionização. Tá bom. Professor, aqui na pensionologia, o senhor poderia comentar esse último item, a fase da repensionização? A fase da repensionização. O problema todo é o seguinte: uma pessoa que não está habituada a fazer reflexão, ela vai chegar a um ponto que ela não vai entender a pensionização dela. Sem reflexão, não há autocompreensão ou autocognição da autopensionização. Para a pessoa pensionizar direito, ela tem que refletir, ela tem que usar os pensamentos dela. Então, isso aí é a fase da repensionização. Por isso está aqui no fim de tudo. Vai chegar um ponto que a pessoa já repensionizou tudo. A técnica dela pensionizar muda. É aí que entra a retilinearidade do pensamento. A pessoa vai ter mais lógica para pensar, para falar, para se comunicar. Tudo vai melhorar. Está claro? Valda, aqui no B. Na 25, em laboratoriologia, eu queria indicar para colocar o laboratório da autoconscienciometria, que ele é todo voltado para a autorreflexão lá da área C, não sei se a gente... Aí a Minerva decide, tá certo? Ela vê. Escuta, eu acho que eu tenho que passar já para vocês, está tudo bem? Por favor, a palavra. Pontuações da tertúlia de hoje: votos online 20, perguntas respondidas online 20, perguntas presenciais 21, assinaturas no livro de presença 109 e praticantes da técnica da INVEX 26. Após a leitura dos verbetes, as seguintes pessoas vão dar os recados: Loche pela Pexis, João Paulo pela Côncius, Rosa pelo curso de Lexicologia e Thaís pela Reaprendência. Então, os verbetes são: adaptaciofilia, animador consciencial, balanço mental somático, conscienciologia profunda, correção de rota, desbarbarização da humanidade, extensão consciencial, função amparadora, impaciência disfuncional, justificativa lógica, lixo mnemônico, pré-perdão assistencial, raciocínio falho, recim grupal, subsunção proexológica, telepatia permanente, tipo humano. Bom, pessoal, boa tarde.
nós gostaríamos aqui de aproveitar a oportunidade para divulgar o balanço existencial. Hoje, durante a tertúlia, foi falado bastante sobre vários aspectos ou tipos de balanço, e justamente nesse curso nós vamos falar de uma forma geral do conjunto desses balanços, que é o balanço da existência da vida da pessoa. Ou seja, desde o momento do nascimento dela até os dias de hoje, ela fazer um verdadeiro inventário de tudo que ela errou, do que ela se omitiu, que ela conquistou, que ela recebeu da vida, e a partir desse balanço ela fazer um planejamento para os próximos anos. O balanço ocorrerá do dia 21 ao dia 24 de fevereiro, no período do Carnaval, e está dentro da semana da Max ProEx. Então, tanto aqui os presentes quanto os teletertulianos estão convidados. É uma programação intensa. Para quem tiver mais interesse, é só acessar o site da Apex, www.apexinternacional.org, e lá tem toda a programação do curso Balanço Existencial. Obrigado. Boa tarde. Hoje a Consus vem divulgar o curso Consim Cobaia direcionado para o tenepsista. É o curso Consim Cobaia Tenepsista. Vai ser realizado no dia 13, 14 e 15 de fevereiro, de sexta a domingo. Será realizado no auditório do CAEC, tá? O valor é R$ 180, pode ser parcelado. E quem quiser mais informações, ir até a Mega Store, tem um stand da Consus lá, e pegar lá as informações e os panfletos. Obrigado. O meu convite é para o curso Lexicologia. É um curso que vai ocorrer dentro do Holociclo, vai ser realizado no final desse mês, e a proposta do curso é que a gente trabalhe mais e mais intensamente, melhor, os dicionários que existem lá no Holociclo. Alguns temas que serão abordados é a neologia, a própria lexicologia, analogia, antagonismologia, etimologia e outros assuntos ligados aí à utilização do dicionário. Esse curso já é uma segunda versão. A primeira versão do curso foi o ano passado. Muitos alunos, assim, na hora de fazer a avaliação, eles colocaram bastante resultados positivos, e todas as sugestões, assim, de modificação, a gente está colocando no curso atual. Então, assim, há uma expectativa, assim, de que o curso vai superar a realização do curso anterior. Então, a gente convida todos. O nome lexicologia já causou algum espanto, assim, mas é a utilização dos dicionários lá do Holociclo. Uma coisa assim, bem comum que aconteceu com todos os alunos foi assim, dele se familiarizar tanto com o dicionário, de desejar até fazer um dicionário próprio. Então, é muito interessante, e a gente convida todos vocês. Tá bom? Bom, a Reaprendência, abrindo aqui o ano de 2009, né, convida a todos para uma aula aberta que ocorrerá amanhã, sexta-feira, dia 9 de janeiro, com a professora Silvana Silva, na sede da Reaprendência, no discernimento, com o tema resiliência, tá, das 15 às 17 horas. Então, todos os voluntários da Conscienciologia estão convidados. Obrigada. Ganhou o verbete para amanhã, balanço mental somático com 16 votos. Obrigada, boa tarde a todos, até amanhã.